Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo de número 7. Glória a Deus. Provérbios 20, versículo 7. Quem achou diz amém. Quem não achou tem o telão ali. Esse versículo diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. A outra tradução que diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Feche seus olhos por um momento. Meu Deus e Pai, essa é a Tua perfeita palavra. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Que o Teu Espírito Santo, Ele tem acesso ao nosso coração. Meu Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que a Tua palavra encontre em nós, Senhor, boa terra, para que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis se assentar, irmãos. Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, amém? Quantos pais temos aqui? Você pode dar uma salva de palmas a esses irmãos abençoados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. E na próxima vez que alguém falar assim, se você não for pai ainda, mas quer muito ser pai, você levanta a mão junto e colhe da mesma bênção, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, ainda que seja uma tradição, essa celebração dos Dias dos Pais, é uma ocasião oportuna da gente parar um pouquinho essa vida frenética que nós temos e reconhecer, honrar, demonstrar carinho e atenção àqueles que têm seus pais ainda vivos, pois muitos já não têm seus pais, outros nem conheceram seus pais. Mas você que tem o seu pai vivo, é uma graça, é uma oportunidade maravilhosa, pelo menos num dia como hoje, você demonstrar com mais intensidade o seu carinho, a sua atenção, o seu respeito. É claro que não adianta fazer isso só hoje. Claro, assim como no Dia das Mães, não adianta fazer só um dia do ano, mas é uma oportunidade de você fazer melhor. É uma oportunidade de você fazer de uma forma mais especial. E nessa noite de Santa Ceia, é um desafio para nós pregadores, né? Mês passado foi o pastor Samuel que ficou aqui contra o relógio. Hoje sou eu, para que a pregação ela não se estenda e o culto nosso não acabe 10 da noite. Mas eu quero falar um pouquinho nessa noite, eu quero trazer uma palavra dirigida para os pais, bem dirigida. E assim, no finalzinho dela, eu vou incluir as mães também, amém? Mas nesse primeiro momento eu quero falar um pouquinho com os pais, porque nós vivemos dias de ataque à masculinidade. A sociedade moderna, ela tem atacado a masculinidade, ela tem atacado a postura do homem, e vários rótulos têm sido colocados, né, de uma forma a deturpar. E eu não digo deturpar o homem turrão, mas eu digo deturpar o homem bíblico. Porque o homem bíblico, o pai, ele tem responsabilidades bíblicas. Pai dá destino, pai dá direção, pai dá provisão, pai dá limites. Essas características fundamentais, elas não podem ser retiradas do papel do pai. E o secularismo, o relativismo, eles têm vindo contra esses princípios. E o que isso leva? Fora da igreja, muitos pais têm perdido esses princípios. E aí nós entramos num ditado, acho que não é ditado que se fala, que eu cito muito no culto dos homens, que homens fortes criam dias fáceis. Só que dias fáceis criam homens fracos.
E homens fracos criam dias difíceis. E dias difíceis vão requerer de novo que surjam homens fortes, né? E os dias que nós vivemos, o sistema, ele tem trabalhado para que surjam homens fracos. E consequentemente, surjam dias difíceis. Mas a igreja, em nome de Jesus, está livre disso, amém? Nós temos a Bíblia, amém por isso? E a Bíblia é a nossa direção, é o nosso manual de regra de fé. E enquanto tiver Bíblia, vai ter pai na igreja. Enquanto tiver pai na igreja, vão haver homens dando direção, destino, provisão, limites e segurança para os seus filhos e para as suas famílias. Olha para um pai e fala: é com você essa responsabilidade. É para você. É uma responsabilidade. Não é simplesmente, não dá para entrar num barco e deixar o rio levar. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ler, eu vou ter que perguntar, eu vou ter que me interessar por essa causa, porque os pais não nascem prontos, eles são formados. Os pais, eles não se compram um pacote pronto, uma listinha na internet. A gente vai ter que ser formado. Cada um aqui tem uma família, cada família tem os seus desafios, cada família tem a sua necessidade. E nós, como pais, pela graça de Deus, seremos ali uma resposta na nossa casa. E quando a gente for uma resposta na nossa casa, Wesley, a gente pode ser uma resposta para fora dela. Mas primeiro tem que ser uma resposta dentro da minha casa. A Bíblia fala de alguns exemplos de pais, mas não muitos. Não são tantos. E a Bíblia é um livro que ela não esconde defeitos, Mislene. E quando você pega a história dos reis de Israel, você vai vendo ali um pai com algumas desqualificações, passa o reino para o outro filho, com mais desqualificações ainda, até que o reino se divide, todo mundo é levado cativo, e ali é posto um ponto e vírgula, não um ponto final, um ponto e vírgula naquela história. Mas a Bíblia fala, por exemplo, de Jó. Coloca para mim Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Olha o que a Bíblia fala de Jó. Jó é um pai legal. Vamos ver ali se conseguimos projetar. Jó, capítulo 1. Aleluia, achei que não tinha vindo Jó nessa versão da Bíblia nossa. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. 2, até o 5, tá, Nicole? Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Era muito banquete então, não era? Que era quantos filhos? 10, era festa todo dia, irmãos. Olha que benção, né? Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia, olha só, hein? Jó não recomendava, Jó não sugestionava, Jó ele não pedia, Jó ele fazia com que eles se purificassem, porque pais dão limites, pais dão direção, né? Então, e de madrugada, ele, o Jó, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática que Jó fazia no dia do Natal, correto? Não, era uma prática constante. Então perceba que Jó é um exemplo de pai que nós podemos seguir. Amém? Jó era um exemplo de pai. Jó era atencioso com seus filhos. Jó era um cidadão ocupado, porque ele tinha muita riqueza.
E ainda assim ele conseguia ter tempo para cuidar dos seus filhos. Ele conseguia ter tempo, e ele fazia o tempo, porque ele fazia isso de madrugada. Então, fala para o teu irmão assim: tempo é uma questão de disciplina, vontade e convicção. A madrugada é grande. Amém? A madrugada é grande. Jó fazia o tempo dele de madrugada, ele ia lá oferecer holocausto. Ele fazia isso, irmãos, quase que por uma precaução. Quem sabe, meus filhos fizeram lá, colocaram uma música lá que não devia naquela festa e nem me contaram. Quem sabe jogaram uma pedra na vidraça da vizinha, eu não sei, não me contaram. De qualquer forma, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, oferecendo um holocausto por esses meus filhos. Eu estou aqui intercedendo por eles constantemente. Meu Deus, né? Então Jó é um exemplo muito positivo de pai. Noé é um outro exemplo de pai muito positivo. Se você olhar comigo, Gênesis, capítulo de número 7, pelo menos a partir do versículo 5, você vai ver que começa ali agora o momento de entrar na arca. Então, primeira coisa, Jó conseguiu convencer a família dele de uma loucura. Era uma loucura, irmãos. Noé, obrigado, queridos. Noé conseguiu convencer os filhos dele de uma loucura. Por quê? Não tinha chovido na terra, irmãos. E agora, imagina minha senhora aí, seu marido chega em casa, chega na sua casa amanhã na hora do almoço, e fala assim: gente, vou sair do serviço. Vai por quê? Eu preciso construir um barco. Deus vai acabar com o mundo em água. E não adianta fazer qualquer outra coisa que Deus falou comigo isso. Ler o texto hoje é maravilhoso, mas imagina lá, naqueles dias. Só que Jó, ele tinha, Noé, ele tinha um prestígio tão grande, com a sua família. Eles reconheciam tanto a integridade dele, que quando ele traz a notícia, Sem, Cã e Jafé se empenham junto com ele na construção desse barco. Eu imagino a cena assim na minha cabeça de pregador maluco. Eu imagino Noé carregando um tronco assim, ó, nas costas, e aí vem na escadinha, né, cada um carregando um tronquinho conforme as suas forças, né, e todo mundo escarnecendo, e todo mundo zombando, e alguém perguntava: mas por que vocês estão fazendo essa obra maluca aí? E Noé dizia: porque vai chover e vai acabar com tudo. Deus vai trazer um juízo sobre a terra, e a terra vai ser destruída. E o povo zombava de Noé. É por isso que Jesus diz que os últimos dias serão como os dias de Noé, aonde Noé dizia: o juízo está vindo, e eles continuavam comendo, bebendo e dando-se em casamento. Os últimos dias serão como os dias de Noé. E nós estamos vivendo esses dias. Você crê nisso? Estamos em dias de Noé. Daqui a pouquinho você vai começar a sentir já a brisa da chuva chegando. Dias de Noé. Por que eu disse que Noé é um bom exemplo de pai? Olha só, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Por que eu disse que Noé é um modelo de pai? Porque Noé sustentou eles diante de uma promessa, diante de uma palavra, por mais de 100 anos de construção da arca, porque a arca não construiu assim. Manteve a família unida até o dia de entrar na arca. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, que você está aqui, que essa unção repouse sobre nossas vidas também. Que os seus filhos estejam contigo, estejam no Evangelho da promessa, até o dia que nós entrarmos na arca. Em nome de Jesus. Amém?
Então, Jó e Noé foram exemplos bem positivos de pai. Por outro lado, tem gente muito boa que não foi bom pai. Davi não foi um pai tão legal. O rei Davi, modelo de adoração, mas ele não foi um modelo de líder de família. Davi não foi. O rei Ezequias não conseguiu transferir para o coração dele, do filho dele, com clareza, o que ele cria em Deus. E aí, põe para mim, Nicole, 2 Reis, capítulo 21, versículo 1. O filho do rei Ezequias é um rei chamado Manassés. E Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 50 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Efisbá. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Vamos até o 9. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal. E fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação, recorreu a médios, a quem consultava espíritos, fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Meu Deus do céu! E essa não foi a instrução que o pai deu para ele. Alguns filhos, infelizmente, não captam a instrução. Mas nós precisamos, como pais, estar ali, intercedendo, crendo. Lembra do pai do filho pródigo? O filho pródigo também não captou a instrução, o filho vai embora. O filho pede a parte dele da herança. Todo mundo sabe que herança é algo que se usufrui quando quem tinha riqueza morre. Então, quando o filho pede a herança, é como se ele estivesse dizendo assim: pai, para mim, se o senhor está vivo, o senhor não está vivo, é um problema seu. Dá a minha parte que me cabe. E ele vai viver dissolutamente. Só que quando ele está naquela vida lá, há um pai ainda esperando, intercedendo para que ele volte. Então, Ezequias, Davi, foram pais que não foram bem-sucedidos na gestão da sua família, na gestão dos seus filhos, né? Mas eu quero destacar aqui, com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de atenção, algumas histórias de pais que foram muito bem-sucedidos. Muito bem-sucedidos. Eu quero falar rapidamente sobre Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Sabemos que Abraão tinha uma promessa de ter um filho da promessa. Mas nós sabemos que até Abraão, em algum momento da história dele, ele não discerne corretamente. Eu falava muito eu estive com o João no final de semana, estive no Apóstolo Sacar, e eu levei o João comigo. Aí cada vez que eu for agora, eu vou levar alguém que quiser. Alguém já quer ir. E aí eu levei o Jonatas comigo, e eu no caminho falava com ele sobre a importância de você captar a frequência dos céus para esses dias. O céu está falando, irmãos. Amém? Deus está falando. Deus está mandando uma mensagem clara para a sua igreja. Clara e claríssima. Só que nós podemos estar sintonizando na estação errada. E aí você pode não estar captando a frequência do céu. E eu fui com o Jonas construindo essa afirmação, e fomos falando sobre pontos do reino de Deus e tal.
Quando nós chegamos lá, nós ouvimos muita coisa que a gente conversou no carro, né, Jonas? Muita mesmo, não foi? Sabe por quê? Porque quem está lá também está naquela frequência. E você vai, e não se estranhe quando alguém pregar aqui alguma coisa na quarta, no domingo, e aí você colocar no final de semana, durante a semana no YouTube, algum pregador famoso, e ele falar a mesma coisa, falando, olha, o pastor fulano, o irmão ciclano falou a mesma coisa que o Todo-Poderoso lá falou, né? Irmãos, é uma frequência única do céu. O desafio é nós estarmos nessa frequência. Precisamos estar nessa frequência. E por um momento Abraão saiu da frequência. E quando ele sai do Abraão, Deus falou que ia dar um filho, ele olha Agar e deve ser com Agar. Sara e Abrão interpretam errado, Sarai e Abrão, na verdade, não discernem corretamente, não agem corretamente. Abraão se deita com Sara, com Agar, melhor dizendo. E ele gera um filho que não era o filho da promessa. O difícil, irmãos, não é apresentar resultados, é apresentar resultados alinhados com a promessa de Deus para a sua vida. Apresentar resultado, todo mundo que está fazendo alguma coisa vai ter resultado. Resultados da promessa, o tempo vai confirmar se eles são ou se eles não são. Então é algo para manter o nosso coração muito vigilante. Porque nós podemos estar dando resultados, mas os resultados são Ismaéis, não são Isaques. Os resultados não são filhos da promessa. O resultado pode não estar sendo aquele que o propósito que o céu tinha desenhado. E aí depois gera uma ciumeira. A Sarai manda a Agar embora, está em Gênesis 16, tá bom? Só estou resumindo para ser rápido. E a Agar vai embora, ela vai para o deserto. E estando no deserto, ali, irmão, se você estiver no lugar errado, você morre rápido. Deserto é um lugar que você não pode ir despreparado. Sensação térmica de 60 graus, 65 graus, sem água, dependendo das suas condições de saúde, você pode morrer em 2 horas. Se você tiver uma condição de saúde muito boa, estiver muito hidratado, você pode virar o dia, mas deserto é um lugar que exige preparo. E quando Agar, em Gênesis 16, ela está ali à beira de morrer, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem diante dela, e vem diante de uma fonte. Interessante que ela estava dispersa. Pode colocar, quem está lá? Nicole, Gênesis 16, 7. O anjo aparece para ela diante de uma fonte, já mostrando provisão para ela, já mostrando que ali não seria um lugar de morte. E o anjo libera uma palavra para ela. O anjo fala assim: Agar, volta para a casa de Sarai de onde vens. Volta para lá. E o anjo libera uma palavra sobre Isaque. Diz assim, disse mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei de sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. É uma promessa de guerra, um homem guerreiro. E ser um homem guerreiro tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo: um homem guerreiro devia ser forte, bonito, né? Ponto negativo: ele está sempre em guerra, ele está sempre em batalha, ele está sempre em peleja. Só que aí o que acontece? Nós vamos perceber aqui que no capítulo seguinte, em Gênesis 17, versículo 18, Abraão está meio tristinho ali, e Deus vai falar com ele sobre a aliança. E no versículo de número Gênesis 17, 18, diz assim, disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus respondeu:
de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. 20. Quanto a Ismael, olha o que o texto diz: quanto a Ismael, levarei em conta o seu pedido. O que é essa expressão, levarei em conta? A minha Bíblia fala assim, fala um pouquinho diferente. Quanto a Ismael, eu tenho te ouvido. Mas ambas expressões simbolizam intercessão. Intercessão. Abraão seguiu intercedendo por Ismael, seguiu intercedendo, falou: meu Deus, meu filho vai ser guerreiro, vai ser muito difícil a vida dele. E Abraão segue intercedendo, e aí vem uma resposta de Deus: também o abençoarei, e eu farei florífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Ou seja, essa intercessão, ela desdobra a promessa sobre Ismael agora, numa dimensão muito mais ampla, que aquela dimensão da guerra, numa dimensão muito mais ampla que um guerreiro. Agora ele é uma descendência ampla, agora ele é pai de príncipes, agora ele é um grande povo, agora ele não é mais somente um guerreiro. Fala para o teu irmão bem assim: é propósito de Deus que você não somente guerreie, mas que você seja um príncipe, e que príncipes venham de você. Quem acredita nisso? 3 irmãos creem nisso. Então, você que acredita que Deus faça de você um príncipe nessa terra, que Deus faça dos seus príncipes nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Abraão foi ali um intercessor. Olha outro exemplo tremendo. Gênesis capítulo 35. Esse aqui eu ainda acho mais impactante do que Abraão e Ismael. Gênesis capítulo 35. Obrigado, Brera. Deu galardão da água do profeta, hein? Glória a Deus por isso. Você vê que também quarta-feira tem que dar água para todo mundo aqui, né? Que é só galardão que sobra. Gênesis 35, versículo 16, qual é o contexto? Jacó começa a se mover no entendimento de restauração, de resgate, de uma nova vida. E aqui, o que está acontecendo? A sua esposa, aquela esposa amada. Você acha ruim pagar um carnê da Casas Bahia de 36 parcelas? Jacó pagou 14 anos de serviço pela Raquel. 14 anos é muito tempo, irmãos. Você pega um carnê de um carro hoje que é de 5 anos, né? É dessa grossura assim. Imagina como é que seria esse carnê. Era 3 carnês desses. Era dessa largura assim um carnê. Mas eu olhava para a Raquel: oh, coisa linda. Pagava mais uma folhinha daquele carnê, né? Então Raquel era a mulher que ele amava, a amada dele. Só que aquela amada dele, além de cara, tinha um problema de fábrica. Ela era estéril. Mas ele ora por ela, intercede por ela, que ele amava muito ela. E ela tem um primeiro filho. O primeiro filho dela foi José, aquele que foi para o Egito. E interessante que ela faz uma oração que ela quer ter pelo menos mais um filho. Fala para o teu irmão: cuidado com as orações que você faz. Cuidado. Talvez você nem sabe a fé que você tem. Cuidado, ore assertivamente. Lê o texto para você ver. Ela ora e pede para Deus a oportunidade de ter mais um filho. E passa-se um ciclo, ela engravida de novo. E agora, 35, 16. Partiram de Betel. Toda vez que você vê Bet é casa. El é Deus. Casa de Deus.
partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, profético esse nome, mas não posso entrar aqui porque vai gastar tempo, deu à luz a Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse a parteira: não temas, pois ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Ela está lá morrendo, literalmente morrendo para ter o filho, não era morrendo uma força, literalmente morrendo, perdendo a vida ali. E a última coisa que Raquel fala ela olha para o moleque lá: você vai chamar Benoni. E Benoni significa filho da minha aflição. Irmãos, os judeus eles dão uma importância para o nome muito maior que a nossa. Muito maior que a nossa. Porque eles já entendem que o nome dirige o destino da pessoa. Então imagina na escola, todo mundo com a mochilinha lá, chamada: Pedro, presente. João, presente. Filho da dor. Imagina o bullying na escola. Imagina como é que ficaria as emoções desse menino, sabendo que o seu nome era filho da dor, filho da aflição, porque a sua mãe morreu dando a luz a ele. Imagina como é que seria a história dele. Imagina na primeira briga de casal, o Benoni brigando com a mulher dele, e a mulher: mas seu nome é Benoni, não é à toa não, até tua mãe passava aflição contigo. Imagina o chefe no serviço: vamos Benoni, não vou passar aflição com você não, basta sua mãe. Aonde ele fosse, ele ia ser lembrado daquela característica negativa. Aquilo seria um peso sobre a vida dele. Aquilo seria uma herança espiritual negativa. Uma herança espiritual no momento que a mãe dele já não tinha mais ali as condições psicológicas adequadas para liberar uma bênção. Mas aí sabe o que tinha ali? Tinha um pai, aleluia. E aí sabe o que o pai faz? O pai, a hora que ele escuta aquele nome, ele vai chamar Benoni. O pai intervém, o pai entra na situação: não, o meu filho não vai chamar Benoni, o meu filho vai chamar Benjamim, que significa o filho da minha mão direita, o filho da minha mão de bênção, o filho que é querido, o filho abençoado. Talvez ele chegou num contexto de morte, mas eu como pai, eu declaro a bênção sobre esta criança. Ele é o filho da minha mão direita. Ele reconfigura o cenário, ele reconfigura a situação. Ele literalmente transforma a maldição em bênção. Ele literalmente transforma aquilo que seria um peso num nome de honra, num nome de bênção. Uma das traduções de Benjamim é particularmente assim de juntinho, sabe? Particularmente querido e precioso. Olha como muda a história. João, presente. Pedro, presente. Filho querido da minha mão direita, o filho da mão da bênção, presente. Há uma herança agora positiva estabelecida sobre ele. Por quê? Porque um pai se posicionou. Um pai se posicionou. E esse é um grande desafio para nós pais nos dias atuais. Eu não disse para vocês, eu disse para nós. É um grande desafio. Quer ver? Vamos de novo. Quantos pais aqui estão? Levanta a mão bem altinho, sim, segura a mãozinha aí. Quantos de vocês têm um trabalho para dar atenção? Quem não tiver, abaixa a mão. Quem não tiver, mantém a mãozinha aí, vai. Vamos ver se está bom de alongamento. Muito bem. Quantos de vocês têm conta para pagar? Quem não tiver, abaixa a mão. O que levantou a outra mão agora? Aleluia, né? Eu tenho conta para pagar. Muito bem. Quantos de vocês têm preocupações materiais e emocionais para tratar? Se não tiver, abaixa a mão.
Muito bem. Agora pode abaixar a mão que é crueldade também, né? Mas com tudo isso, nós ainda somos pais. E temos uma responsabilidade como tal. Irmãos, eu tenho um mega desafio. Com uma das minhas filhas, vocês devem imaginar qual que é. Mais ou menos assim. Irmãos, tem dia que eu chego da Marluva assim, pensa numa cabeça explodindo. E ela fala meu nome 65 vezes no minuto. Corrijo, ela não fala meu nome, né? Ela fala, pai. Ô pai! Ô pai! Ô pai! E antes de eu falar, o que, Olivia? Ela falou pai 15 vezes. Mas é maldade? É maldade dela? O que ela quer? Atenção. Porque ela vê no pai referência, vê no pai destino, vê no pai atenção, cuidado, carinho. E aí a gente tem que, senhores pais, é difícil, viu? Mas nós temos que conseguir arrumar uma força aí dentro. Precisamos conseguir. E aí você vai, sim, Olivia. Aí eu tento dar uma atenção para ela, tal. A hora que eu não estou quase conseguindo, aí a Paula vem e me socorre. Vem cá, Olivia, vem cá com a mamãe. Aí ela vai, respiro, né? Por um segundo. Porque muitas das vezes nós preocupamos em comprar roupa, sapato, comida, remédio. E na verdade eles não querem nada disso. Eles querem a gente. Eles querem a gente. A gente como homem, a primeira demonstração nossa de carinho é essa, cuidar, né? Cadê os filhos aqui? Quem é filho aqui? Levanta a mão. Muito. Todo mundo é filho aqui, né? Graças a Deus. Quem é filho que mora com o pai? Melhorei a pergunta. Quem é filho que mora com o pai? Olha que bonitinho que se citam. Olha que maravilha. Os pais têm que ralar. Né? Sandália da Mini, sandália de tanto bichinho diferente que tem para comprar. Né? Carrinho do Hot Wheels e por aí vai, não é verdade? E a gente como pai, isso vem... para nós, está no nosso instinto, né? Chegamos com a provisão, parece que está pago a conta. E não está. E não está. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar próximos. E precisamos de uma graça nível como Jacó recebeu. Para na hora que alguma coisa vier sobre o nosso filho, trazendo sobre ele uma sentença de dor, uma sentença de maldição, a gente está ali para falar, não, ele é filho da minha mão direita, é o filho da mão que eu declaro bênção, é o filho da mão a qual eu recebo as promessas, que a mão direita para o judeu é tudo isso, é a mão da bênção, é a mão para a qual ele levanta para adorar a Deus. Então há um significado profundo nisso. Então nós temos aqui um exemplo de pai extraordinário, um pai muito bom que foi Abrão, um pai extraordinário aqui que foi Jacó nessa situação de contrato de Benjamim. E aí, para o tempo não avançar demais, eu quero falar de mais um pai, que o tema dessa mensagem é pais, como é que foi, Marcos? Pais que revertem destinos, né? Destino de Ismael era ser só guerreiro, agora ele é pai de príncipe. Destino de Benoni era, meu Deus do céu, nem sei que destino era esse. Agora ele é um filho da mão direita. Só que eu quero falar ainda de um pai que ele muda o destino dos seus filhos de uma forma extraordinária. Ele muda o destino dos seus filhos num nível de profundidade, num nível de verdade extraordinário, incomparável, insubstituível. Porque esse pai, ele olha assim para os seus filhos e vê o seguinte: não há nenhum deles que não tenha pecado. Ele olha e fala, o salário do pecado é a morte, e todos os meus filhos pecaram. E aí, mais forte que a declaração de Jacó, de um Benoni,
por um Benjamim, o que esse pai faz? Há uma declaração poderosa dele em João 3,16. Põe aí para mim, Nicola. Esse pai, ele olha toda aquela multidão de filhos. Ele olha toda aquela multidão de filhos perdidos, de filhos errantes, filhos presos em vícios, filhos presos em histórias de derrota, filhos presos em fatalidades, filhos presos em caminhos errados. E esse pai que ama muito, muito seus filhos, o que esse pai faz? Esse pai chama o seu filho precioso, esse pai chama o seu filho unigênito, esse pai pega o seu filho sem pecado, esse pai pega o seu filho precioso, o seu primogênito, aleluia, o seu cordeiro imolado, o seu filho eterno, aleluia. Esse pai olha para todos esses filhos perdidos, para todos esses filhos errantes, ama eles e faz assim: eu vou dar o meu filho unigênito, eu vou dar o meu filho primeiramente gerado, eu vou dar ele, para quê? Para que se algum de vocês, meus filhos, crerem, para que se algum de meus filhos aqui, que nessa noite acreditarem, vocês não irão perecer, mas terão a vida eterna. O maior modelo de pai é o Deus Pai. O Deus Pai é o modelo do pai perfeito. O Deus Pai é o modelo do pai que corrige. O Deus Pai é o modelo do pai que dá limite. O Deus Pai é o modelo do pai que dá direção. O Deus Pai é o modelo do pai que dá provisão. E o Deus Pai é o modelo de pai que ele sempre ama os seus filhos. Ele sempre ama os filhos que ele gerou. Então, meus irmãos, nessa noite de Dia dos Pais e de Santa Ceia, eu não sei você, eu tenho muito a agradecer ao meu pai, porque eu não ia dar nada, mas ele me amou. Ele não ia me dar nada, eu não ia dar nada, mas ele investiu em mim. Eu não ia ter futuro algum, como nós dizemos. Aquela criança sem futuro. Satanás dizia: aquela criança não tem futuro. O futuro daquela criança é o inferno. Meu pai: não. Eu estou amando. Eu estou amando, e todo filho meu que crê, ele não vai perecer. Todo filho meu que acreditar, ele vai ter uma nova oportunidade. Todo filho meu que olhar para mim com uma expectativa verdadeira, com uma expectativa real, com desejo de receber o que eu tenho para ele, porque Deus tem muitas bênçãos para vocês. Efésios 1:3, Efésios 1:3 para mim assim é uma caixa de presente gigante. Eu nunca ganhei não. Vocês já ganharam uma caixa de presente gigante com um laço em cima? Lembra aquelas do desenho, que era bem grandão, do tamanho da pessoa? Imagina Efésios 1:3. Imagina a maior caixa de presente que a sua mente consegue imaginar. Imagina por um momento. O maior que você consegue imaginar. Imagina você subindo em cima dessa caixa de presente com uma escada de tão grande que essa caixa de presente é. E ela tem um laço bem grande, tem um cartão lá do papai para você. Aleluia por isso. Do pai para você. E aí, dentro do cartãozinho tem uma instrução de como abrir aquela caixa. E é assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará após os nossos jejuns e vigílias da madrugada. Amém? Não. O texto não diz que nos abençoará. O texto diz que ele nos abençoou. Então isso já está concretizado. Amém? Fala para o teu irmão: já está concretizado. Já está feito. Já está preparado. Já está dentro da minha caixa de presente. Aleluia! Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Tudo o que você precisa já está preparado.
Tudo que você precisa para ser o melhor de Deus na terra já está preparado. Tudo que você precisa, sabe aquela história que o pai tenta, né? O pai se esforça para que quando o filho crescer, já tem ali um dinheirinho para ele começar a vida. Deus Pai fez muito melhor que isso. Deus já preparou tudo, todas as bênçãos que você precisa, elas já estão preparadas em Cristo. Então, se você estiver nele, você vai acessar este lugar, você vai abrir o laço dessa caixa e vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, porque o seu pai já cuidou disso, amém? Eu queria pedir para os pais ficarem de pé em nome de Jesus. Não, na verdade, fica todo mundo de pé. Eu quero pedir para os pais virem aqui na frente. Pastores, eu sei que vocês são pais também. Eu vou precisar de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Se você não é pai e quer ser pai, vem aqui pela fé. Amém. Aleluia. Oh, Deus santo. Deus tremendo. Samuel. Nós iremos abençoar vocês, pais. Salmo 127 diz assim: diz que os filhos são herança. Então os filhos que nós cuidamos não são nossos, são de Deus, em nossa responsabilidade. Então você está cuidando de algo de Deus. Isso é muito importante. Isso é uma responsabilidade tremenda e extraordinária. E a Bíblia vai fazer uma comparação, vai dizer que esses filhos são como flechas. E eu vou pedir para vocês ficarem com as mãos assim, ó, com as mãos, com as palmas para cima. Os pastores vão abençoar as mãos de vocês. Sabe por quê? A flecha é uma arma de precisão. E a flecha, ela precisa de alguém que domina o arco, para que ela seja precisa no lançamento. E nós vamos declarar, junto com a igreja, amém, igreja? Que esses homens aqui na frente serão precisos em lançar os seus filhos. Serão precisos em lançar essas flechas. Serão precisos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre estes pais. Meu Deus, ainda que eles tenham filhos já adultos, que eles iam ser precisos na instrução, precisos na direção, precisos na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, precisos, precisos, Senhor meu Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, que as suas mãos sejam habilitadas como um arqueiro preciso. Oh, a flecha ela vai além, aleluia. Então os nossos filhos, eles irão além, eles irão alcançar lugares maiores. Eles irão alcançar níveis de autoridades maiores. Por quê? Porque há um pai atrás dando a direção. Há um pai atrás trazendo, aleluia, provisão. Há um pai atrás cobrindo de autoridade, cobrindo de graça, cobrindo de bondade, cobrindo de verdade. Em nome de Jesus de Nazaré, que aquele que adestra nossas mãos para a guerra e os dedos para a batalha, que eles venham estar nessa unção, tocando as suas mãos, te habilitando, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que situações de filhos que não conversam com seus pais, elas vão ser, meu Deus, transformadas. Venha, meu Pai, porque nos últimos dias viria o espírito de Elias, que converteria o coração de pais a filhos, e de filhos a pais, aleluia. E essa é a hora do Espírito Santo, é a hora do agir de Deus. Para quê? Para que nessa última colheita, você posicione os teus filhos precisamente neste
campo de batalha, precisamente nesta hora, precisamente nesta colheita, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós declaramos precisão, nós declaramos coragem, nós declaramos vida, declaramos, Senhor meu Deus, aleluia, a tua boa mão sobre estes homens, a tua autoridade, o teu revestimento, meu Pai. O secularismo, o mundo não vai roubar desses irmãos a palavra, não vai roubar desses irmãos o alicerce do evangelho, o alicerce da verdade, a instrução de Cristo, ela estará sobre a tua vida, a mente do Espírito Santo, ela será com você, trazendo direção, trazendo sabedoria, aladabassori alabanagai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos sobre as suas mãos precisão, precisão. Haverá uma precisão como a de Davi. Davi não pegou a segunda pedra, na primeira pedra ele já derruba o gigante, porque havia uma precisão espiritual sobre ele, havia uma precisão de Deus nas mãos dele, e que essa precisão, ela toque a sua vida agora, ragadassor, na autoridade que há no nome de Jesus. Quem concorda diga amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas. Harabassorarabas. A esses preciosos irmãos, esses preciosos pais, em o nome de Jesus, amém.